Olá, boa noite. Aqui é o Bruno do canal Água Viva e agora também com o novo canal O Eterno em 7 Minutos. Bem, gente, hoje eu vou falar daquela promessa feita através do profeta Natan para Davi. Muita gente afirma piamente que aquela promessa, aquilo que o Criador disse a Davi, foi para que Salomão construísse um templo para ele, uma casa, né? E Davi, naquela época, ele habitava numa casa de cedro, uma casa bonita, e o Criador ainda habitava em tendas. E aí ele disse ao profeta Natan que queria construir uma casa para o Criador. E o que a gente vai tentar falar hoje é se o Criador deu a ordem para Salomão criar essa casa, ou se essa casa era espiritual e que essa casa foi criada através do Messias, do nosso Salvador. Bem, Davi diz ao profeta Natan que queria construir uma casa para ele. E o profeta Natan, ele diz que Davi podia fazer o que ele quisesse, que desse no coração, que o Criador era com ele. Porém, veio em sonho, o Criador apareceu, né? Falou a Natan, para Natan falar umas coisas para Davi. Aí disse lá, construirá você uma... Aí o Criador pergunta a Davi, através da boca do profeta Natan, construirá para você, para mim, uma casa de cedro? Ou não foi as minhas mãos que fez todas essas coisas? Entendeu? O Criador perguntando para ele, porque Davi teve a petulância de construir uma casa para o Criador. E o Criador dá uma bronca terrível. Davi falando, eu te tirei da malhada por detrás das ovelhas. O Criador antes fala, né? O céu é meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? O Criador pergunta para Davi. E fala que ele tirou Davi de trás da malhada das ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas e te tirei de lá e te fiz grande, rei. Porque Davi também é uma sombra do Messias, né? Messias é o rei do reino espiritual. E ele vai seguindo dizendo, ele diz, quando seus dias forem contados, estiverem dormindo com seus pais, aí depois eu farei levantar da sua descendência um que sairá de suas entranhas. Aí muita gente fala por causa dessa palavra, sair das suas entranhas, que é Salomão, né? Aí fala, ele herdará o seu trono e o seu reino durará para toda a eternidade. Não poderia ser Salomão, claramente, porque o reino de Salomão não durou para toda a eternidade. O reino de Salomão teve limite, Salomão viveu, morreu e acabou. Já ele disse que esse descendente de Davi, ele seria, o reino dele duraria para toda a eternidade, entendeu? Deixando claramente, né? E mais uma coisa que descaracteriza Salomão. Quando ele diz que depois que estiveres dormindo com os teus pais, isto é, morto, eu farei levantar de ti um da sua descendência. Então, quando Salomão nasceu, Davi ainda estava vivo. Portanto, não poderia ser Salomão, porque ele falou que levantaria depois que ele tivesse morto, dormindo com seus pais. Então não poderia se tratar de Salomão. Também por causa disso, e nem porque o reino de Salomão, o trono de Salomão, não durou para toda a eternidade. Então, ele só poderia estar se referindo a uma pessoa da descendência de Davi, que foi o nosso Messias, o nosso Salvador. Tanto que na passagem de Lucas 1, capítulo 1, você pode ler ela toda, vai dizer... diz assim, tu herdarás o trono do seu pai Davi, entendeu? Dizendo que o Messias herdaria o trono do seu pai Davi. Então, já dizendo a quem a promessa que o Criador fez desse reino eterno, justamente foi o Messias que fundou esse reino que durará para sempre, né? Quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, fundando um reino, mas não um reino, ele dizia que o reino dele não era deste mundo, não um reino físico como o de Davi e de Salomão, mas um reino espiritual, porque os reinos físicos, eles têm prazo de validade. Ele começa, tem meio e fim. Agora o reino espiritual, ele sim é aquele que o Criador falou para Davi, que disse que duraria para sempre. E tanto que ele disse para Davi, tu não me farás casa, eu te farei casa. Então, que casa é essa? É uma casa espiritual, que duraria para toda a eternidade.
Casa essa que é para onde nós iremos, né? Aqueles que creem, para a vida eterna, um reino do nosso Salvador que durará para toda a eternidade. Eu creio que isso deixa bem claro que nessa passagem da promessa, através do profeta Natan, que o Criador fala, eu te farei casa, o Criador diz que o céu é meu trono, a terra está dos meus pés, que casa me edificareis, deixa bem claro que ele está falando do Messias e em momento nenhum de Salomão. Bem, muito obrigado e até a próxima.